Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso canal para mais um momento. Hoje, Conexão Estelar, e nessa Conexão Estelar a gente agora está convidando, né, a Irmandade, a tribo das estrelas, para poder conectar e falar um pouco mais das suas experiências e do que está acontecendo em nosso planeta. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou Frank Menezes, terapeuta espiritualista, e a gente procura, né, trabalhar as conexões espirituais, as conexões multidimensionais. E quem vai estar hoje com a gente para falar sobre comando estelar, para a gente entender um pouquinho mais sobre a nossa origem cósmica, as influências energéticas planetárias, o que fazer no momento de transição, já que tantas pessoas estão falando, que estão sentindo as energias, né, mais densas e que não sabem o que fazer, inclusive com reações no próprio corpo. O que podemos fazer para realinhar o nosso eu junto ao universo e como é que está a ação dos mentores espirituais, inclusive também dos seres multidimensionais nesse momento para com a Terra, para conosco. São os assuntos que nós vamos abordar e muito mais com ele, meu querido convidado. Eu digo porque eu estou muito feliz em trazê-lo em recomendação, em sincronicidade, através de uma amiga e aluna chamada Daisy, que acabou conectando junto também a Kelly, e está aqui o Henrique Gasparetto. Henrique, que bom, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite, Frank, boa noite a todos. Então, prazer estar aqui com você, com todo o pessoal aqui no seu canal. Com certeza é uma conexão que ela já foi desenhada há bastante tempo, no astral, como a gente diz, e hoje estamos aqui vivendo essa oportunidade. Então, gratidão imensa por poder estar aqui com todos vocês. Henrique, para o pessoal também conhecer, também eu quero te conhecer um pouquinho mais, me fala um pouco das suas conexões. Como foi? Eu estou vendo que seu canal, né, as pessoas estão trazendo muitas referências hoje também do seu canal pela sua conexão estelar. E eu queria saber como foi que se iniciou essa conexão, antes da gente adentrar aqui nos assuntos de hoje. Quero saber como foi que começou as conexões, como foi que você sentiu, né, que você estava despertando ou que tinha algo ali que você precisava fazer para orientar, para ajudar o planeta Terra. Então, essa história ela é bem interessante até. Às vezes eu já comentei um pouquinho sobre ela, mas o que aconteceu comigo foi assim. Acredito que muitas pessoas vão desenvolvendo a conexão já desde jovens, sem ter uma clareza maior da consciência. Então eu comecei muito jovem a frequentar casas espíritas, ir lá trabalhar, fazer os trabalhos, desenvolver a mediunidade, como a gente sempre diz. E depois eu acabei me formando também, como a maioria das pessoas busca o crescimento na vida. Me formei em engenharia civil. E então eu não conseguia mais frequentar os locais onde eu iniciei, porque eu vivia mudando de cidade em função do trabalho. E eu comecei a buscar algumas conexões eu mesmo. E depois eu conheci uma pessoa onde eu fui guiado até essa pessoa, depois eu entendi isso, onde eu quis entender um pouco mais sobre essa questão de registro akáshico. E ela acabou fazendo uma sessão para mim de registro akáshico, e nessa sessão ela trouxe essas informações do comando Ashta. Mas a informação, digamos, mais importante que saiu foi para eu estudar apometria. E nesse estudar apometria, que eu não queria estudar essa apometria, chegaram alguns entendimentos de algumas coisas que antes eu já conseguia ter como é que a gente pode dizer, uma pré-consciência, mas não tinha uma clareza, não tinha uma conexão maior daquilo. E durante esse trabalho de desenvolvimento da apometria, dos atendimentos com apometria, das coisas que os seres que acabavam trabalhando ali junto comigo
começaram a me ensinar, a me explicar, eu a perceber melhor, aí que eu entendi que estava envolto numa conexão toda multidimensional cósmica. Ou seja, daria para dizer que ali eu tive uma percepção da consciência que estava trabalhando com extraterrestres, para usar essa palavra propriamente dita. E porque até então a gente tinha, eu pelo menos tinha muito esse entendimento que a gente aprende ainda lá nas casas espíritas, muito do ensinamento que vem do Kardec, que eu acho super válido, até hoje para mim tudo isso é muito válido, mas começou a se formar uma conexão multidimensional cósmica. E a partir disso, fui buscando mais informações, porque a espiritualidade, para mim, ela é autoconhecimento, é assim que eu explicaria para uma pessoa que me pergunta o que é espiritualidade para você. E a partir disso, então, eu comecei a me descobrir, comecei a buscar entendimentos, trazer coisas para a consciência, até que chegou num momento ali, Frank e pessoal, que eu comecei a trazer algumas coisas, comecei a canalizar algumas coisas diferentes que envolvem essa questão da própria tecnologia, de trazer o sistema, como talvez alguns já conheçam, que é o sistema regenerador astariano, o SRA, e mais algumas outras ferramentas, digamos assim, que elas vêm em auxílio a todo esse processo que a gente está vivendo hoje. Então, assim iniciou a conexão de uma forma que a gente consiga entender hoje, mas o entendimento que a gente tem é que ela continua, que nós, por enquanto, vamos dizer assim, absorvemos apenas uma pequena parte dela. Uhum. E nesse trabalho, nesse mergulho, houve algum tipo de transição onde você deixou alguma das práticas assim do passado ou agregou no que você faz hoje? Como é que foi? Então, eu sempre digo que eu me considero hoje, acredito que a maioria das pessoas faça isso também, eu me considero um conjunto das experimentações, tanto pretéritas de outras vidas, mas principalmente também as que a gente experimenta, as experiências dessa vida. Então, digamos assim, tudo é válido, tudo permanece, mas tudo também continua de uma forma transformada. Eu poderia dizer que em um determinado momento eu cheguei para minha esposa, para os meus familiares, minha mãe, e eu disse, eu preciso agora fazer esse trabalho. E então eu saio da profissão que eu estava e só faltou o pessoal me internar, né? Pronto, agora ele endoidou de vez. E para quem não sabe também, eu tenho um filho especial, então parecia uma loucura, assim. Enfim, a gente sabe quando tem uma criança especial, quando tem algum compromisso, assim, você precisa ter vamos dizer assim, uma segurança, um horizonte. E eu fui lá com um notebook começar a desenvolver o meu trabalho dentro, vamos dizer, desse contexto espiritual. Não que ele se iniciou ali, mas ele tomou uma como é que a gente pode dizer? Uma prioridade ali. Antes ele era feito de outra maneira. E o que eu posso dizer hoje é que cada dia eu me sinto mais maduro, eu me sinto melhor preparado e em busca desse aperfeiçoamento. Mas todo esse conhecimento, toda essa vivência, tudo que eu vivenciei aliás, em cada momento da minha vida, eu acredito que está sendo importante no agora. Está sendo fundamental, inclusive. Eu comento muito, Frank, que eu tive uma fase da minha vida que eu cheguei exatamente no fundo do poço. Uhum. E quando a gente chega no fundo do poço, a gente experimenta revoltas, a gente experimenta, vamos dizer, as piores versões de nós mesmos. E eu tenho a certeza absoluta que aquele foi o maior ensinamento para eu poder estar fazendo
esse trabalho que estou fazendo hoje, porque aquilo foi extremamente necessário para compreender uma série de coisas. Nossa, é incrível, né? Porque todas as pessoas em seu processo de despertar, elas experimentam esse fundo de poço, né? Em alguma área da vida, né? E eu acho que esse é o grande ensinamento, ou o momento que a gente é empurrado no precipício para a gente aprender a criar asas e voar, né? E pode até não ter um entendimento na hora, mas depois a gente pega o jeitinho e a gente começa a entender o para quê de toda a situação, né? De todo ensinamento. Muito legal entender e saber, né? Até mesmo você colocar pontos da sua vulnerabilidade do passado e dividir com a gente, para que a gente também entenda e que outros possam entender o quanto é importante, o quanto a gente é humano dentro desse processo de mergulho e, ao mesmo tempo, também de consciência e despertar aqui na matéria. E aí, eu queria saber de você, Gasparetto, assim, Henrique, sobre quando começou esse trabalho. Eu sei que as pessoas aí, principalmente da tua família, nessa transição, né? Será que ele enlouqueceu de vez? Mas dentro das suas conexões, o que você puder falar, claro, o que foi que mais te marcou e te aprofundou dos contatos? Como é que se deu esses contatos? Então, esses contatos, eles... Como é que eu posso explicar? Assim, eu estava fazendo apometria e eu fechava os olhos, começava a aplicar a apometria e eu começava a narrar, por exemplo, as cirurgias que estavam sendo feitas, mas eu não conseguia ver os seres. É como se você faz, Frank, você vê num segundo ou terceiro plano. Você consegue visualizar, vamos dizer, o corpo da pessoa ali, não todo ele, e principalmente onde estão mexendo. Então eu comecei a explicar, olha, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, estão fazendo uma série de coisas. E até eu lembro que, como a minha área de formação é engenharia, a minha esposa, ela é fisioterapeuta, eu perguntava para ela, me empresta aqueles seus atlas do corpo humano, porque eu preciso ver umas coisas aqui. Eu começava a ver e não sabia o que era aquelas coisas que estava vendo. E o interessante é que tudo isso sempre fechava muito com o que as pessoas tinham de problemáticas no corpo já. E então era mais ou menos assim. Até que em determinado momento eu comecei a conseguir perceber esses seres. E aí primeiro surgiu o entendimento será que eu não estou ficando realmente esquizofrênico, doido? Porque eu via seres muito diferentes do que da nossa estrutura, do nosso corpo. Então, começou com 2 arcturianos, tá? Vou relatar isso aqui. Sim. 2 arcturianos que eles, inclusive, não são daqueles arcturianos usuais que quando você vai dar um Google, quando você vai pesquisar, você vê eles lá azuis, altos, aquele padrão. Eles eram baixinhos, mais ou menos 1,5 m, assim. Eles tinham uma aparência branca perolada, e eles eram especialistas assim, em fazer essas cirurgias. Depois, foi passando um tempo, eu percebi que tinha um outro ser junto lá, que era um ser com características felinas. E nessas conexões, então, já tinha o Dr. Alonso, que também, eu já tinha o entendimento da presença dele, tinha uma cabocla. É o médico espiritual? Isso. A cabocla Guaraciara, e então começou a se apresentar isso de uma forma mais ampla. E esse ser com característica siriana, ele foi, vamos dizer, apresentado como um geneticista. E depois começaram a ter intercâmbios com outros seres que, vamos dizer assim, não era uma equipe que ficava fixa ali, mas que eu percebi, por hora vem alguns seres, às vezes eles levam para fazer procedimentos em hospital, no astral, tendia a ser o Hospital Santa Esmeralda, outros locais, onde tinha esse intercâmbio. Só que eu comecei aos poucos, e eu acredito que eles preparam a gente para isso também, a perceber. Então eu vejo muito, assim, que hoje, quando eu vou realizar um processo, às vezes tem muitos seres que eu até nem percebo que eles estão lá.
participando desses procedimentos, mas eu comecei a entender essa percepção cósmica, digamos, essa conexão. Aí se aprofundou também esse contato com o próprio comando Ashta. A gente teve um entendimento que trabalhamos em conjunto com esse comando, e aí começou a vir uma série de coisas. Começou a vir assim, pô, mas você precisa... Assim, eu atendi algumas pessoas que eram terapeutas, porque, querendo ou não, a gente se encontra nesses momentos. Sim. E o pessoal queria entender assim, como que você faz isso? Porque o meu processo ele foi todo inusual, ou inusual, não sei como se diz, porque eu não fazia apometria que todo mundo faz, principalmente por esses seres, por todo esse contexto que eu estava falando. Eu fiz 5 cursos, e cada curso que eu terminava, a egrégora dizia assim, não, mas não é isso, e fazia um outro, não, mas não é isso também. Até que chegou um momento que disse, tá, eu não vou fazer mais nada, não é nada disso. E aí você sabe como são seus mentores, eles riem da gente, diz, calma, agora você vai entender o que é para você fazer. Então eu comecei a desenvolver uma forma de fazer, mas colocando isso nesse contexto com esses seres, com essas tecnologias. E resumindo, então, assim, isso foi indo cada vez mais, até que eu comecei a canalizar algumas outras formas, e chegou o sistema, o SRA, onde, inclusive, nesse sistema, conseguimos chegar numa capacidade de explicar, assim, quando você pega arcturianos, a tecnologia deles é essa. Quando você pega pleiadianos, a tecnologia que eles usam é aquela. Os sirianos, geneticistas, trabalham com a genética, com isso. Os andromedanos, com essa outra forma. Então, tudo isso foi aprofundando, mas é bem importante, Frank, que a gente tenha um entendimento que quando nós somos canais, quando nós nos colocamos à disposição, isso também não é uma coisa que a gente faz só aqui, a gente se propõe, existem coisas programadas também há bastante tempo, que exige também que você busque o estudo, o conhecimento, faça as suas movimentações aqui, para eles poderem ter uma ferramenta cada vez mais aprimorada, digamos assim, para estarem te utilizando. Então, eu considero que estou sempre em estudo, estou sempre buscando. Como eu disse antes, acredito que ainda tenho muito pouca abertura em relação aos conhecimentos ou as coisas que elas vão abrindo cada vez mais. Então, isso é um pouquinho assim da minha história e da minha conexão com esses seres. Lógico, depois, quando esses entendimentos eles cristalizaram, vamos chamar assim, no consciente, em algum nível, eu consegui fazer outros tipos de projeção. Eu tinha muita facilidade em fazer projeção astral. Então, comecei a ter projeções em naves, fazer voltas pelo planeta, observar, assim, me conectando às vezes com alguma pessoa, a movimentação que ocorria dentro do corpo dela, consegui explicar, por exemplo, os fluidos, como que eles se movimentavam ali dentro, para você às vezes buscar um processo de cura, para você buscar uma transformação. Depois começou a vir todas essas informações do DNA também, enfim, tá fluindo, ainda tem muita coisa para andar, mas é mais ou menos assim que aconteceu comigo. E lógico que dentro disso vem também muitas catarses, muitas coisas que você precisa estar transformando, movimentando, porque não é simples, né? Você quebrar todos os paradigmas que tem até então, de verdades, e entrar em novos. Maravilha. Bom saber, né, da tua, eu mesmo ainda não sabia da tua história, né, e conectar com ela é tão bacana porque a gente percebe o quanto, né, que tudo se encaixa, o quanto tudo acaba entrando numa sincronicidade, que eu até falo isso, né, converso isso também muito com a Meire, né, J. Costa, Miroca, a gente sempre troca bastante, a gente fala sobre a sincronicidade, o quanto às vezes a gente está pensando em algo, a gente liga para alguém, ou então um amigo que é espiritualista, ou que faz algum tipo de trabalho, onde a gente faz algumas trocas, e o quanto que as nossas histórias, elas vão se cruzando, né? Eu lembro que em uma conversa com o Carol Capel, até no meu canal também, a gente tinha falado uma vez sobre
a questão da gente estar a 6 passos de encontrar alguém, que existe até um estudo, não lembro se era um estudo hermético, não lembro, mas ela tinha falado sobre isso, porque eu contei para ela uma história, e ela falou, Frank, por exemplo, eu posso estar tão próximo de alguém, vamos colocar alguém, um líder espiritual, vou colocar o Papa, vou colocar o Dalai Lama, um exemplo, eu posso estar a 6 passos ou 3 passos dessa pessoa, como eu posso colocar, por exemplo, você ou outro espiritualista, o próprio Pava, que tem um trabalho que eu não conheço pessoalmente, mas outras pessoas mais que desenvolvem, a Miroca, da forma que a gente se encontrou, Meire J. Costa, porque eu chamo ela de Miroca, tá? Então, Miroca. E é incrível como a rede, ela vai conectando e a gente vai se encontrando e, ao mesmo tempo, as histórias, elas vão se cruzando de uma forma tão incrível, né? E eu digo isso porque aconteceu também com o Matias Stefano, né? Eu tive uma aproximação com o Matias, assim, que foi incrível. O nosso encontro foi muito providencial mesmo pela conexão espiritual, até mesmo pela não era aprovação, mas pelo auxílio que ele deu diante do que era a CELC, né? Então ele veio me confirmar algumas histórias que eu recebia também, e que eu precisava expandir e entender o que era aquela ferramenta de forma mais profunda. E ele foi uma pessoa que confirmou tudo isso, onde eu não falei nada, simplesmente ele viu e ele acabou dizendo o que era. Então, estou falando isso por quê? Porque são essas conexões, como você estar aqui hoje também, né? Eu estava conversando rapidamente em off aí contigo, fazendo algumas menções de de situações pessoais que têm ocorrido, e quando você chegou também nesse contato de eu conhecê-los, né? E se identificar no outro tem sido algo, eu acho que tão primoroso, porque isso nos faz segurar a nossa vaidade, ter mais humildade, ter mais tranquilidade, da gente se perceber também no outro, tanto no despertar, no processo de despertar na profundidade, como também no processo das nossas vulnerabilidades, né, da gente trocar e fortalecendo tudo isso. Então, eu coloquei isso porque enquanto você falava, é incrível também como eu ia resgatando questões do meu eu. E eu tenho certeza que muitas pessoas também aqui que estão assistindo esse vídeo devem estar também resgatando questões. E essa missão que eu disse de estar a 3 passos, 6 passos próximo de alguém, é a não limitação, para a gente perceber o quanto que o universo ele é sincrônico, ele é matemático, e como a gente muitas vezes se encontra com alguém fora do corpo, e é tão real que depois a gente acaba encontrando aquela pessoa de alguma forma. Encontra-se uma forma, o universo, de você chegar até. Por quê? Porque tem a ver com a nossa família espiritual também. E é sobre isso que a gente pode adentrar e começar. Eu queria saber de você, quando se fala de família cósmica, é possível, eu queria que você trouxesse dentro da sua experiência, do seu ponto de vista, a gente reconectar e relembrar da nossa família cósmica e onde está essa família cósmica, aqui na Terra ou fora dela. Afinal de contas, nós estamos no cosmos também, né? Sim, não, com certeza, e isso está ocorrendo bastante, principalmente em formas de conexão. Quando a gente pensa numa família cósmica, pegando, por exemplo, um primeiro grau de família cósmica, a gente entraria no conceito das mônadas, da família monádica, que até eu fiz uma vez uma live, porque é um assunto que muita gente sempre tem bastante interesse. Como se forma uma mônada? Ou como que ela é composta? Uma mônada, na sua completude, ela vai ter 12 super-almas. E essas 12 super-almas se dividem em mais 12 fractais. Aí, quando você pega um fractal, lá a gente chega no que a gente conhece como chama gêmea. Então, ali você pega 12 vezes 12 e sai o 144, que é esse número que a gente tanto conversa. Acho que esse assunto ele daria uma live inteira, né? Já tratar o convite, tá? Então, para você vir falar aqui sobre. Isso, sobre a estrutura monádica, vamos chamar assim. O que acontece? Quando a gente vem para cá, não quer dizer que toda a família, toda a mônada venha, mas vem uma grande parte dela, ou fractais dela, vem para cá.
existem também mônadas adjacentes, tá? Que você pega nesse conceito chama gêmea, alma gêmea, você entra em almas afins também, que seriam as mônadas adjacentes. E nós temos uma sequência de mônadas adjacentes, que isso, não por você não estar, ou por ser uma pessoa que ela está numa mônada ao lado, ou um pouquinho mais ao lado, que ela não faz parte da sua família de alma. Então, a gente poderia dizer sim, quando você começa esse processo de amadurecimento da consciência, que ele envolve sempre o olhar para dentro, o acertar coisas para dentro, o mergulho interno, você vai tendo acesso a isso, você começa a ter percepções. A gente poderia até perguntar aqui para as pessoas comentarem no chat, muitas vezes a gente sente saudades, tem alguns sentimentos em coisas que a gente não entende. E você falou até isso, que é bem interessante, estamos a 6 passos de encontrarmos, né? Seja no próprio astral, seja em outra dimensão, ou seja aqui na fisicalidade mesmo, tendo essas percepções e tendo essas sensações, porque o nosso consciente, ele não consegue compreender uma série de coisas, mas a nossa alma compreende. Então a nossa alma, ela traz vamos dizer assim, um pré-entendimento, que é a sensação que você sente, que é aquela conexão que você faz, de perceber, por exemplo, que às vezes a gente vem conversar aqui e a gente tem essa familiaridade, a gente pensa, não, nós já nos conhecemos, nós já fizemos trabalhos juntos, nós pertencemos a mesmas egrégoras, nós fazemos trabalhos juntos em determinados comandos, nós tivemos talvez juntos em outros planetas. Então você começa a associar essas conexões, principalmente da forma energética. Tem vezes que você encontra algumas pessoas e batata, assim, de cara você já forma uma conexão que ela vem de outros momentos. E também aqui, quando a gente pensa assim, Frank, que nós estamos num ápice de transição planetária, e que nós temos várias encarnações aqui, essa encarnação, a gente pode dizer que ela é uma encarnação também derradeira, de nós encontrarmos não só a nossa família de alma propriamente dita, como também todas essas almas as quais nós tivemos convívios nos últimos momentos. Eu gosto de usar bastante o exemplo de Lemúria e Atlântida, e depois a gente pode seguir, né, pela própria história da humanidade, seja na época de Grécia, seja na época lá do Egito, seja quando a França assumiu um certo protagonismo, ou outros, a gente diz, olha, o que eles fizeram lá, né? Quando fala em Lemúria e Atlântida, teve as quedas, a gente diz, olha, tudo que eles fizeram lá, só que foi a gente que fez lá. Então, nessa encarnação, nós estamos também nos reconectando, reencontrando todas essas almas que fizeram movimentações em conjunto, principalmente aqui no planeta, nessas épocas diferentes. Ou seja, hoje nós carregamos, Frank, a experiência do que vivenciamos lá atrás para, vamos dizer, sermos todos protagonistas dentro das áreas que nos são designadas dentro da transição, tomarmos a frente. Então, dando um exemplo assim, caímos lá em Atlântida, lá em Lemúria, temos essa experiência de podermos tocar diferente essa movimentação agora. E agora, nesse momento, né, a gente percebe que tantas pessoas, né, ficam nessa, né, eu queria conectar com a minha família. E geralmente as pessoas têm uma visão de família, qual é minha família, né, através de suas raças, através de entendimento, talvez, multidimensional. E às vezes a pessoa se prende tanto nisso, né, querendo saber, quando na verdade a gente precisa dar conta até da família que está aqui. E às vezes a gente não está dando nem conta direito da família que está aqui, e aí a gente fica muito preso na família do externo, que passa a ser, do externo, no multidimensional, que passa a ser um perigo também, porque acaba entrando, às vezes, num ponto de fanatismo muito grande, se não bem administrado. E porque muitos deixam de vivenciar também o processo da Terra. Então, eu queria saber, assim,
Dentro do processo... Só Frank, vou contar uma historinha bem rápida, como isso tudo que você está dizendo é verdade. Quando eu estava mais para trás, lá fazendo essas movimentações todas, eu assisti alguns canais, eu não vou dizer o nome do canal, mas eu assisti um canal e você fazia perguntas, como dá para fazer aqui no chat. E então era um médium bem respeitado no Brasil, eu fiz uma pergunta para ele me conhecia já também, e eu perguntei para ele assim, qual é a minha missão? E ele respondeu assim, olha para o seu lado. Eu lembro que eu estava assistindo aquela live, deitado no sofá, olhei para o lado, na parede, que foi a primeira coisa que eu vi, tinha um quadro do Charles Chaplin. E o que eu fiz? Eu fui revirar tudo sobre o Charles Chaplin. Fui pesquisar tudo quanto era coisa, tentar buscar a minha conexão com ele, fui fazer tudo. Aí vem aquelas coisas que a gente pensa, será que eu convivi com ele? Será que... Sabe, um monte de coisa, assim, que eu poderia dizer assim, um monte de bobageira. E aí um dia eu consegui... Né? Eu consegui ter uma... Não, mas aí que tá. Eu consegui ter uma oportunidade de conversar com ele. Eu falei, uma vez você respondeu para mim, foi logo depois, nem demorou muitos dias. E eu não entendi isso, que ligação que eu tenho com o Charles Chaplin. E ele disse, não, você entendeu tudo errado, Henrique. Quando eu disse para você olhar para o lado, é para você olhar para a sua família. A sua missão está aí. A sua primeira missão é com a sua família. Não adianta querer buscar todas essas outras coisas, porque é aí, primeiro compromisso, a primeira missão, é isso. Então, isso trouxe para mim um grande aprendizado, de quando as pessoas perguntam, mas você tem um canal, você faz lives, você tem isso, aquilo, qual é a sua missão? A minha missão está aqui, Pedrinho, minha esposa, a minha família, minha mãe, meu pai, porque é ali a nossa primeira missão. Depois você tem outras coisas, lógico, que elas vão se apresentando, eu chamo até, Frank, de magnetismo irresistível, você vai sendo jogado dentro desse magnetismo. Mas isso que você falou é super importante. A gente precisa colocar o olhar primeiro, amorosidade, entendimento, buscar isso com a nossa família. Pois é, tentar fazer o externo sem aplicar onde você consegue dominar melhor, nada vai ser o melhor, a missão vai ser incompleta, né? E é bom até a gente frisar isso, porque eu sempre gosto de colocar, né, até eu converso muito, né, com a Meire, que a gente troca bastante sobre isso, e quando eu tenho oportunidade também, eu troco um pouco também com o Matias, assim, agora inclusive desejo muitas boas energias, que ele está no hospital, está hospitalizado, que teve apendicite, mas é incrível, porque muitas vezes a gente acaba, por conta do que a gente acha que é missão, né, externo, geralmente a gente associa, eu estou falando a gente, o ser humano, na experiência humana, associa a missão ao extrafísico apenas, quando na verdade nós estamos vivenciando, vamos ter muito tempo para vivenciar esse extrafísico, e a gente precisa ter a consciência do nosso agora, né, da nossa matéria, de vivenciar essa experiência incrível que é a Terra, mesmo com todas as limitações, mas que a gente está aqui, eu digo, né, no Big Brother Spirituation, de entender as nossas habilidades, de entender as nossas virtudes e o que a gente pode trabalhar de habilidade. Imagina, a gente vem todo arranhadozinho, né, com crenças, com limitações de vidas e mais vidas ou de experiências em outras dimensões, e a gente vem para a Terra condensar tudo isso e pregna no corpo, onde você precisa entender o corpo, onde você precisa entender as emoções, onde você precisa entender o seu mental, que liga ao seu espírito, tudo isso, a sua tríade, e é incrível, né? Porque por mais que às vezes a gente queira correr, a história sempre vai nos afunilar para a gente entender o que é a nossa verdade. E você falou de algo que eu achei muito legal, que foi a missão. Você sabe que a minha história com o Mati, por isso que eu digo, a gente está a 6 passos, e você também está nesses passos, né, com todas essas pessoas. Claro, alguns deles fazem parte da nossa família,
mesmo cósmica, aqueles mais próximos, aqueles que a gente troca, aquele que a gente tem a oportunidade de se curar num processo, às vezes, que a gente não acha legal e que a gente precisa afinar o nosso violão interno, que é a nossa alma, com a outra pessoa, ou que a gente precisa entender ou até mesmo se afastar para poder reconectar com o que a gente precisa crescer. E aí, estou falando isso, não sei porquê, enfim, a gente corta aqui e vai no ao vivo. Isso. Para só trazer um gancho disso, tá? Porque, assim, vamos dizer, quando a gente inicia um movimento assim, espiritual, principalmente quando a gente está fazendo lives, vamos dizer assim, nós vamos ter um estilo, uma pegada, alguma coisa que caracteriza a sua essência. E para mim ficou bem claro que era para eu fazer essa movimentação trazendo o que acontece comigo, trazendo para que a gente entenda isso no nosso dia a dia, o que a gente vai viver, o que a gente está fazendo, como que as dores que a gente tem. E eu poderia dizer que um passo assim que não é a palavra perigoso, mas é um passo assim que a gente pode colocar um alerta, tá? É esse passo quando você começa a fazer essas conexões multidimensionais, principalmente cósmicas, porque você começa a achar muito bom estar por lá. E isso eu vivi isso, e falo aqui de coração bem aberto, que a gente vive isso de forma tão intensa, e é muito bom estar lá, que você esquece de viver aqui o seu dia a dia, e vai passando um dia, vai passando outro, e quando vê, você parece que nem está mais nesse planeta. E por que eu digo que a gente tem que colocar atenção? Um dia eu deparei comigo mesmo, e estava minha esposa e o meu filho, tá? E os dois estavam ali, e eu olhei assim para eles e pensei, nossa, vocês estão aqui? Quanto tempo faz que vocês estão aqui? Sabe? Porque era tanta conexão com esse lado, com esse mundo, que eu esqueci de estar aqui, esqueci de ver eles, esqueci de viver a vida, porque nós viemos aqui, tudo isso é super interessante, é consciencial, é importante nós buscarmos conhecimento, nós buscarmos tudo isso, mas o mais importante de tudo é porque nós estamos aqui, e nós precisamos viver aqui, nós precisamos experienciar aqui, modificar as energias daqui, que é a transição planetária. E voltando ali para esse negócio de mônada que a gente estava falando, tudo abastece a mônada. E se eu fosse precisar abastecer a mônada lá do astral, eu não teria encarnado. Vindo, então, eles precisam das experiências que a gente tem aqui. Então é muito importante também frisar isso, porque isso acontece bastante. A gente entra num novo mundo, todo diferente, todo maravilhoso, assim, quando faz essas conexões, mas nós estamos aqui. Nós precisamos estar e vivenciar o aqui. Viver a Terra, né? E viver o espírito na Terra, eu acho que é o grande desafio nosso, e ao mesmo tempo, para se tornar mais leve, porque quando se fala na tal Matrix, eu trago de uma forma muito leve essa história da Matrix. Tem muita gente que fala, não viver a Matrix. A gente precisa entender que é viver a Terra na consciência espiritual, né? O Chico Xavier falou muito disso, né? Nós somos seres espirituais vivenciando o corpo físico, a matéria, e está muito claro, né, diante disso, né, de todos os mestres que passaram, e é tão incrível porque uma das questões que eu encontrei, por exemplo, eu estou falando do Matias porque tem muita conexão do que você disse que faz esse encaixe. A história da missão de vida foi o meu encontro. E quando chegou, para mim foi a pessoa que mais retratou dentro de um processo de busca. Eu trabalhava com televisão, né, durante um tempo, assim, trabalhei 17 anos em TV. Então, eu já não fazia mais sentido, como aconteceu contigo. Depois eu abro essa história, que agora é você. Mas, eu só colocando ponto aqui, e eu busquei tanto, como acontece com muitas pessoas, né? Buscar, não fazer mais sentido o trabalho que tinha, ou o trabalho, ele se aprimora, né? E aí, essa história da busca de missão de vida, o Matias chegou e o Saulo chegou num processo onde eu buscava entender sobre o livre-arbítrio.
Saulo, eu acho que nem sei se ele tinha vídeos ainda, mas eu lembro que eram uns áudios, não sei como chegou até a mim esses áudios. Sabe aquela coisa que chega? E aí chegou no mesmo período, no mesmo dia, a missão, e chegou esse vídeo aí do Saulo. Mas o que eu estou falando isso? O Matias me respondeu o seguinte, sobre missão de vida. A maior missão de vida é viver. Viver. O que a gente tem hoje para viver. E a gente esquece, porque a gente condensa bastante da Terra, achando que, vivendo como se a Terra fosse, a experiência na Terra fosse eterna. E pode tornar anos, né? Se a gente aqui desencarnar e ficar preso a essa consciência, porque vai densificar durante tempos, até desfazer essa casca, né? E a gente conseguir perceber todas as possibilidades infinitas do universo. Então, foi esse ponto, né, que eu não tinha concluído lá, perdi um pouco, mas foi bom você colocar, porque é importante para que a gente entenda que esse lado é maravilhoso, da gente entender toda a nossa consciência do lado de lá, como o próprio Gasparito falou, porque é encantador, mas tem uma hora que desencanta, né? A gente brinca, Gasparito, dizendo que é um encanto e o desencanto para chegar no decanto. Então é o caminho do meio, né? Quando tem a água e o óleo ali, quando você mistura, vai ficar como lava-lamp, e depois ele vai se diluindo e ficando a água separada do óleo, mas elas estão ali fazendo, cada um deles ali cumprindo a sua história. Encontrar esse caminho do meio é o que a gente precisa, mesmo que de vez em quando a gente vá para lá, saia do trilho, volta e faz parte. E aí você, já puxando aqui, como a gente pode, diante dessa conexão, Gasparito, que dica você dá para o pessoal da gente se realinhar com o universo? Então, assim, eu sempre brinco que não tem muito um script para a gente seguir. Eu até falei numa live uma vez para o pessoal, disse, pessoal, se eu tivesse aqui um script, ó, façam isso, eu entregaria com o maior amor do mundo para todos. Mas aqui o processo é muito diferente para cada um. Você estava comentando e eu estava lembrando de algumas situações que aconteceram comigo. Eu lembro que uma vez eu fiz uma carta de demissão para o Pena Branca e falei para uma amiga, ó, quando você encontrar, se conectar com o Pena Branca, entrega para ele, eu tô fora. Porque eu disse, vieram aqui, bagunçaram com toda a minha vida, eu não entendo mais nada, hoje eu estou fazendo aqui umas coisas aqui que eu nem entendo. Aí uma vez eu fui questionar até um médium também, que eu tinha bastante confiança, e ele perguntou, por que você está tão revoltado? E eu disse, pô, agora é para fazer essas coisas aqui, é para me dedicar a essas coisas aqui, porque fizeram eu perder 10 anos da minha vida lá, estudei engenharia, fui trabalhar em obras, morar longe da família, por que não me botaram logo dentro disso aqui? Eu disse, aí, naquela época, a resposta que veio para mim, porque eles sempre dão respostas não completas, mas pedaços da verdade. Ou enigmas, né? A resposta ela foi a seguinte, você precisava estudar tecnologias para você buscar tecnologias. E não fez tanto sentido naquele momento, vamos dizer, uma parte fez sentido. Hoje, com esses trabalhos, vamos dizer, chegando já em outro momento, onde vem o SRA, onde a gente poderia colocar o seu contexto com o seu sistema que você canalizou, todas essas coisas a gente começa a entender um pouco melhor. A gente começa a pegar que vários processos que a gente fez lá atrás, vivências, a gente volta lá para aquilo que estava comentando no início, que eu disse, eu precisei ir no fundo do poço para ter condições de desenvolver esse trabalho hoje, porque às vezes, Frank, para você estar auxiliando uma pessoa, imagina assim, que uma pessoa e ela chega para você e ela tem problemas financeiros, ou ela tem depressão. Se você já experimentou estas sensações, fica mais fácil de você entender o que aquela pessoa sente. Uma vez a espiritualidade também informou que nós tínhamos um papel ali com crianças especiais. Eu até fazia um trabalho voluntário de atender crianças especiais, né, que fazia isso toda quarta-feira, e eu até questionei, eu disse assim, mas
eu tenho todo esse compromisso com o meu filho, que é uma criança especial. Por que eu tenho isso e ainda tenho que auxiliar os outros? Já é bastante coisa para mim, eu pensava assim. E aí a resposta do mentor foi exatamente essa. Como é que você vai auxiliar as pessoas se você não consegue sentir o que elas sentem? Você não entende o que elas sentem? Então, assim, dentro dessas conexões, muitas das coisas que a gente vai vivendo na nossa vida, elas vão trazendo o ensinamento, a experiência para você vivenciar para frente. Então, se você também vive algumas coisas que você estava me compartilhando, tudo isso, quando a gente pega um contexto que hoje a gente não entende, mas logo daqui para frente a gente entende, começa a fazer mais sentido. Então, para mim, ter esse contato, ter essas conexões, e a forma que eu poderia dizer para as pessoas é assim, aproveitem o hoje, permaneçam no hoje, sem jogar ansiedade do futuro, sem ficar culpando, revivendo emoções, frustrações, coisas do passado. Essa é a forma que você mais expande a sua conexão e a forma que você consegue estar melhor ancorado, você consegue estar melhor conectado com você, com a sua família cósmica, a sua família da Terra, com o viver realmente a vida aqui. Os outros processos, eles começam a fluir de forma natural. A gente sempre tem, e eu sempre tento focar bastante nisso, que não existe nada isolado. Por isso que a gente não consegue passar um script, né? Não existe nada isolado. Muitas vezes a pessoa pensa num assunto, por exemplo, você falou em Matrix, grade planetária. A gente poderia pegar hologramas, a gente poderia pegar obsessores, a gente poderia pegar flashes solares, cada um deles, e tratar de cada um separado. E aí a gente vai vivendo a nossa vida e dizer, não, acontece isso por causa dos flashes. Não, acontece isso por causa da inclinação dos polos. Não, acontece isso. Na verdade, acontece isso por todo o conjunto. Tudo sempre está numa sincronicidade, numa movimentação dinâmica. Eu sempre digo, a transição planetária ela não tem nada estático. Não é um fator, não é uma coisa, é todo o conjunto. E conforme você consegue subir a sua consciência, que aí entra a cocriação, que aí entra a movimentação da energia, e entender que tudo é um conjunto, que tudo é energia, que tudo é frequência, e que você consegue moldar essa frequência. A própria conexão com os mentores, com a sua família, com os seres galácticos, ela vai se encaixando de forma natural, porque você começa a ter, a gente poderia dizer assim, Frank, um pensamento, uma movimentação da sua energia de forma quântica, e não mais desordenada da forma linear, dessa forma linear e tridimensional que a gente tem, o entendimento dentro das nossas percepções, dentro dos paradigmas que a gente ainda tem hoje. Não sei se isso auxiliou, deixou mais confuso ainda. Né? Maravilha, nada, encaixou completamente. E aí, já aproveitando que você falou aí que tudo está conectado, e vamos falar um pouquinho sobre as conexões dos mentores espirituais e também desses seres multidimensionais nesse momento. Muita gente sonhando, né, Gasparito, com naves invadindo a Terra, com os seres também multidimensionais. Eu tenho certeza que muitas pessoas irão se identificar também com a sua conexão. E aí? Ok, sonhei, estou em contato, o que fazer? Né? Então, para essas pessoas, diante da sua experiência, o que você aconselharia, eu digo, até mesmo para que quem estiver dentro desse processo, ou até mesmo procurando se conectar com seus mentores, ou com esses seres, de alguma forma, multidimensionais, nesse período. Então, o que fazer de acordo com essa conexão? Então, o que eu percebo, assim, que... Vou pegar o meu processo. Tá. Lá no início, eu tinha medo. Não é medo, mas eu duvidava. Eu até falei antes no início da live, vi que bastante gente chegou depois também. Eu falei assim, que eu achava que isso era loucura, que isso era bobagem da minha cabeça.
Inclusive, só complementando, uma vez eu fui procurar uma psicóloga e eu falei, e a psicóloga perguntou assim, o que você sente? Daí eu falei assim, não sei, às vezes eu acho que eu fico viajando na maionese e que eu estou enganando as pessoas e que um dia eu vou ter que pagar por isso. E que nada disso existe, eu disse para ela. E ela me respondeu o seguinte, Henrique, ela também trabalha com arcturianos, essa psicóloga. Ela disse, Henrique, vamos partir do princípio que nada disso exista. Nada disso existe. Você vai pagar para quem? Quem vai te julgar? Foi Boa. A que resposta que eu precisava ouvir naquele momento. Depois daquele momento, aconteceu uma outra coisa comigo que eu acho bem interessante comentar com o pessoal também. Eu comentei na live que eu fiz com a Meire, que eu já conseguia fazer movimentos onde as pessoas conseguiam relatar melhoras, vamos chamar assim, para não dizer curas. E chegou um momento que era muita gente que vinha. E eu precisava ter confiança, eu disse isso para mim, precisava ter confiança. E eu falei, nas reclamações que eu fazia aqui com a egrégora, não aguento mais, não tenho como vir aqui fazer isso aí para todo mundo, abrir uma mesa, abrir alguma coisa, fazer... Eles falam, quem falou que você precisa fazer isso? Basta você intencionar o auxílio, porque nós estamos aqui para ajudar também, nós estamos fazendo isso também. E naquele momento eles falaram assim, diga para a pessoa que você está enviando uma equipe aí, para você, mas intencione tudo isso no coração, com amor, com fé. E eu contei essa história para a Meire, ela está confirmando aí. E aí, eu estava lavando a louça e uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo, minha mãe está arrebentando os equipamentos lá no hospital, está em surto, dizendo que vai morrer. Tem como você me auxiliar? E eu, na hora, falei, estamos enviando uma equipe aí. E foi um teste para mim. E eu disse, vou então seguir lavando a louça, mas intencionando. Passou 20 minutos, essa pessoa me retornou. Minha mãe está tranquila, deitou, dormiu, gratidão. Por que isso veio e eu estou contando isso? Porque essas conexões, elas vão ter fluidez quando você ter confiança. Quando você praticar tudo que você faz na vida, quando você pratica, você vai ficando bom. Eu lembro que dentro da engenharia eu ia lá mexer naquelas máquinas, nas escavadeiras hidráulicas, aquelas. Eu não conseguia, mas se eu praticasse aquilo, eu ia ficar bom naquilo. Então a mesma coisa acontece dentro desses contatos. Quando você sonha, quando você tem uma projeção, quando você está tendo um princípio de conexão, é um convite que está sendo apresentado para você se conectar, para você buscar o entendimento, poder ter o auxílio, ou seja, fazer realmente uma conexão. Mas muitas vezes a gente trava o processo. Eu lembro que uma vez eu perguntei, Frank, aqui para a egrégora, sejam diretos, curtos, eu quero saber qual é o maior problema da humanidade hoje. E a resposta foi exatamente isso, curta, resistência. A maioria dos problemas que a humanidade tem, das situações que vivem, que se colocam, é por resistência que colocam nos próprios processos, nas próprias coisas. E aí vai entrar medo, vai entrar, enfim, ego, uma série de coisas que a gente coloca a resistência em tudo ser mais natural para a gente. Então, eu poderia dizer assim, a conexão, isso eu estou dizendo hoje, lá atrás eu não diria, mas hoje eu já vivenciei muita coisa para dizer isso. Ela é natural, ela é fluida. Então, você precisa ter o quê? Soltar. Confiar, ter a fé. Sabe quando você vai no cartório, o que acontece? A gente vai fazer um contrato. Você vai lá no cartório fazer o quê? Reconhecer firma. O que você vai fazer lá? Dar fé. Por que tem que ir lá dar fé? Porque as pessoas não confiam. Se as pessoas confiassem, não precisava ir lá registrar a fé. Entende? Você está indo lá dar fé. Então, o que a gente poderia dizer? Dê fé a você mesmo. Confie, dê para você essa oportunidade. Quando você faz isso, a conexão ela se torna fluida. Por isso que eu estava dizendo antes. A gente poderia vir aqui e passar uma sequência. Façam aquela meditação, façam aquele outro processo. É diferente para cada um, porque cada um está num nível diferente consigo mesmo. Vamos dizer, quociente energético, campo vibratório,
tudo isso vai influenciar. Mas, assim, se eu pudesse dizer de coração para todos, o que fazer é isso, é confiar, deixar solto, fluido, que isso com certeza vai acontecer. Lembra que eu falei antes? Magnetismo irresistível. No momento que você se coloca pronto para isso, intenciona isso, isso se apresenta para você. Maravilha, que incrível. Você colocar essas experiências e também poder compartilhar com a turma. Bom, aí adentramos agora, já que a gente falou sobre mentores, conexões, vamos falar então sobre comando estelar. E vamos começar pelo seu comando estelar. Queria que você falasse um pouco dessa conexão com Ashtar. Tá. Quem é esse ser? Quem é? Ou que frequência é essa? Então, uma vez eu fiz uma live, o que eu comento sempre com o pessoal, que às vezes vem um assunto, inclusive no canal do Pava foi assim, vem um assunto, assim como eu faço aqui, às vezes eu começo a falar e daqui a pouco vai, sim, e eu nem sei o que eu estou falando. Quando eu pergunto assim, o que aconteceu? Mas vamos lá. As informações que eu consegui obter é que Sirius é um portal de entrada de grandes consciências na galáxia. Que grandes consciências a gente poderia dizer que adentram por Sirius? Enoque, Zadok, Melquisedeque, Mika, por aí a gente vai, tá? Nesse sentido de grandes consciências que são extra-universais, vamos dizer, aqui do nosso universo, do nosso quadrante, adentram por ali, como fractais, ou seja, coisas que talvez a gente não compreenda ainda, tá? Então, Mika, para chegar no Ashtar, Mika é uma consciência que adentra pelo portal de Sirius. Às vezes eles utilizam de estruturas walk-ins dentro de uma estrutura criogênica, que também daria uma live siriana para ter esse entendimento. Mika se divide, ou seja, se abre em um fractal. Um desses fractais de Mika é Micael, o ser Micael. Outro fractal, Arcanjo Miguel. Estou fazendo a sequência. Tá? Sim, Arcanjo Miguel. Sim. A gente chega em Arcanjo Miguel, que é um logos universal nosso aqui. Tá? Tanto que a gente chama de Lorde, Senhor. Tá? Quando você pega até a oração lá de limpeza de Arcanjo Miguel, você vai ver que em alguns lugares tem Senhor Maitreya, Senhor... porque são logos planetários, não, universais aqui do universo. Tá? Arcanjo Miguel se divide, forma um outro fractal. Um fractal de Arcanjo Miguel é Ashtar, tá? Que, como Arcanjo Miguel tem os seus planejamentos dentro do quadrante do universo, nós estamos no braço de Órion, para executar determinadas coisas, é o comandante Ashtar Shiran, o Ashtar que a gente fala. Ashtar também se divide, precisa mandar gente para o planeta, precisa ir gente para a matéria, precisa ir gente para vários locais. Então a gente poderia dizer assim, temos um fractal de Ashtar bem famoso, conhecido da gente, que é Eu-Moria Khan, o mestre Eu-Moria, tá? Raio azul, dentro da grande fraternidade branca. E temos muitos seres também, fractais de Ashtar encarnados aqui no planeta, que tem a sua origem, vamos dizer, não é nas Pleiades, não é, vem daquele ser, tá? E a minha ligação com Ashtar é essa, de trabalhar dentro do comando, de pertencer a essas famílias cósmicas, e foram coisas que eu fui descobrindo depois, fazendo conexões, achava isso tudo muita doideira no início, achava, não, isso aí todo mundo tem essas coisas, mas depois fui entendendo, fui assentando algumas informações e chegando nesses entendimentos. Mas para explicar o comando, Ashtar, o comando, os outros comandos, nós temos o comando Santa Esmeralda, né, que é o comando mais voltado para a cura. A gente poderia dizer que o comando Ashtar, ele é um comando que ele teria, vamos dizer, um olhar, pelo que a gente entende aqui, tá? É bem importante a gente ter isso, pelo que nós entendemos aqui, como se fosse um comando mais de controle, policiamento, manter as ordens universais em harmonia, para que se sigam as ordens universais dentro dos andamentos de transição. Quando a gente vai, até a Meire perguntou ali, Hilarion, né? Hilarion, ele vem dentro do comando Santa Esmeralda, já é um comando mais voltado para processos
que a gente entende aqui como cura, processos de refazimento, de regeneração. Aí nós vamos ter os comandos marianos do Exército de Mãe Maria. Não sei se vocês sabem o lema do Exército Mariano. O lema do Exército Mariano é até a última alma. Ou seja, eles só param um trabalho em determinado planeta quando a última alma compatível com o que eles vieram executar lá tiver o processo concluído. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Tem muita coisa que eu também estou buscando ainda entender, mas é mais ou menos assim que a gente entende o que esses comandos estão fazendo aqui na volta. Tem outra coisa interessante, que esse projeto aqui da Terra, ele é um projeto inédito. Nesse quadrante que a gente está, no braço de Órion, ele é inédito, por isso muitos olhos acompanhando isso também, todos esses seres de vários locais aqui acompanhando. Por quê? Porque nesse quadrante é a primeira vez que vai se ter uma movimentação de transição, onde os habitantes do planeta, eles fazem a transição nos corpos que estão, ou seja, estando encarnados. Ou seja, não precisa desencarnar para voltar depois atualizado. Se faz o processo junto. É um experimento. Não que isso nunca foi feito em outros locais, foi. Mas cada planeta, cada região do cosmos, ela tem características diferentes. A gente poderia citar aqui para o nosso mental a densidade, gravidade, as camadas, a gente tem a ressonância Schumann, uma série de fatores que tornam único cada local sempre também. Interessante você falar disso. Eu morei em Portugal, né, e eu sempre fui um pesquisador das aparições, né, de Nossa Senhora, assim, no planeta. Eu gosto muito, tenho uma afinidade muito grande, e quem conhece aqui no canal sabe um pouco da história, quem já viu contar um pouco das histórias. Eu já tive algumas experiências, assim, com o comando de Maria muito grande. Interessante porque eu fui do catolicismo, eu fui sempre voltado para várias vertentes espirituais. E o catolicismo eu fui durante um tempo, e eu via, né, sempre o comando de Maria. E eu via essa conexão com Maria de uma forma muito mais sutil, e eu sentia que existia algo além, principalmente nas aparições. Eu estive já em alguns lugares de aparições assim de Nossa Senhora, inclusive eu estive na Bósnia, era para eu ter ido em Medjugorje, não sei se as pessoas que estão aqui conhecem, que também é um dos lugares que existe aparições até hoje, e estive em alguns lugares já. Eu estive na Bósnia, mas não consegui ir até Medjugorje, mas eu pretendo voltar também lá. Mas o que eu queria dizer, eu morei praticamente no quintal, eu dizia que a Basílica de Fátima era o quintal lá de casa, né, porque toda aquela região. E quando eu fui a primeira vez, senti a conexão, assim, do lugar da aparição, né, de Nossa Senhora. Quando eu cheguei lá, eu tive algumas visões, e aquilo veio afirmar tudo o que eu estava já sentindo e percebendo do que tinha ocorrido nas aparições, e do que eu acreditava de como seria as aparições, até mesmo pelos sinais que acontecem sempre quando o comando de Maria vem, que na verdade é uma projeção, né? Uma projeção, e as naves projetam essa imagem, né? Muitos acham que ela não tá, que ela tá ali, mas ela é uma projeção, como se fosse uma holografia. Falei certo? Acho que sim, né? A holografia, tá certo, né? Então, essa projeção e o lugar realmente tem um magnetismo incrível até hoje, né? Tem anos as aparições de Fátima, e eu tive experiências incríveis, experiências que eu consegui gravar, e veio me confirmar mais ainda, minha esposa, né, meu filho, que também percebeu, viu histórias reais, assim, que eu estava fazendo live que aconteceu, de gente tá ali e a pessoa desaparecer, por exemplo, né, e aí aconteceu, eu sempre ia lá para energizar, para fazer os mantras, conectar da nossa forma, e aí aconteceu algo bem interessante, você falando do comando. Eu tive uma vez com um amigo, e aí apareceram várias naves. E o amigo meu olhou, falei, olha ali, o comando de Maria. Eu falei, sua crença agora vai mudar um pouquinho, tá? Aí ele falou, por quê? Olha ali a nave em cima
da igreja. Não, ali é um avião. Como? É um avião na altura da igreja? Como assim? E ele vendo a nave, aquilo foi outra confirmação, foram confirmações em cima de confirmações desse comando mariano, né? E a nave estava lá, consegui gravar, e meu amigo, não, como é que pode, né? Quem vê a primeira vez, principalmente, que não acredita, né? Então ele olhou aquilo e falando, não, como é que pode? É helicóptero, eu fiz helicóptero nessa área, não pode. Como que é helicóptero pairando daquele jeito, a luz, ou seja, aqueles questionamentos que é natural para a pessoa que vê pela primeira vez a televisão. Como é que pode isso? Eu fiz, não acredito. Eu fiz, o que é que tem a ver com isso? Eu fiz, é uma longa história que depois eu conto para você, se assim você quiser. E aí você falar desse comando de Maria agora, né, e que ela, eu queria depois até saber um pouquinho, né, também do seu estudo, das suas conexões com relação a isso, que é algo também que me interessa muito por conta dessas conexões que eu tive com Maria, né? E o desmembramento, né, também do comando, porque muita gente acha que é uma só, por isso que aparecem tantas Marias nos lugares, o pessoal fala, Nossa Senhora de Lourdes, que apareceu em Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, apareceu em Fátima, na verdade, e muitas delas têm aparência, às vezes, diferenciada, porque é um comando e vários seres que estão conectados nesse fractal divino mesmo. Então foi incrível você falar disso, encaixa. Agora estou entendendo porque a Daisy falava tanto de você, porque eu fazia algumas colocações nas aulas da CELC, e é isso, são essas conexões. E aí, você falou do Ashtar, eu gostei muito dessa, do Micael, né, que eu tenho conexão também muito grande. Eu acho que muita gente tem essa conexão com Micael, né, essa luz, essa irradiação só também. Um parênteses, isso explica muito de quando a gente usa aquela expressão somos todos um, porque você vai voltando nas consciências. Sim, desculpa te cortar, mas só para a gente pegar esse entendimento. E faz total sentido. Na CEL que a gente trabalha, que é a conexão azul, né? O símbolo do infinito, o símbolo do tudo e do nada. Quando a gente descobre a gente descobre no nada que nós somos o tudo, né? E nesse tudo é quando a gente sai e quando a gente desmembra para partes desse fractais, que são dimensões mais elevadas, né? Que a gente começa a sair dessa forma que a gente tem aqui na Terra para formas mais sutis e energéticas, né? Então é muito incrível. Nossa, a gente fica aqui horas, diga. Tem mais uma outra coisa aqui, acho que é o comentário aqui da Portal Iluminar. Muitos de nós, eu acho que ela quis dizer, somos iniciados lá para ancorar energias aqui. Exatamente. O que acontece? Talvez alguém já ouviu essa expressão assim, você pertence ou estudou as escolas profundas de Melquisedeque. Ou você pertence às ordens, ordens, vamos chamar assim, de Enoque, as ordens de Zadok, ordens de Melquisedeque. Quando a gente vai pegar aqui no planeta, lá atrás tinha, agora me fugiu o nome, daquele ser que vivia no Egito, Imhotep, que foi um dos primeiros a trazer os conceitos de energia taquiônica, ou energia vril, que no fim a gente entendeu, nossa egrégora, que pelo menos entendemos que é a mesma coisa, e aí depois a gente vai andando por isso e chega lá no Hermes Trimegisto, entrando com a hermética, que deriva quase tudo que a gente vai entender aqui no planeta, não talvez tudo que está catalogado, mas tudo que a gente tem como leis e formas da energia estar em andamento, estar transformando e fazendo coisas. E quando você vai buscar esse entendimento do que nós entendemos aqui como hermetismo, isso vem das escolas de Melquisedeque. Não tem outra forma, vem dali. E quando a gente vai, então, voltar para essa fonte, a gente poderia falar horas, DNA, a gente poderia falar sobre conhecimento, sobre trazer essência, sobre uma série de coisas. Nós vamos voltar para todas essas experiências. A gente poderia falar da nossa estrutura criogênica,
que aporta toda a essência da nossa origem cósmica. Muitos de nós talvez viemos aqui para esse planeta no sentido de que... E eu até vou falar rapidinho isso. Eu até ousei falar isso sobre Jesus. Tá? Ousei porque, assim, quem sou eu para dizer? Mas veio esse insight, essa conexão de mim. Muitas vezes se fala que Jesus ele baixou 1000 vezes a frequência para adentrar aqui nesse planeta. Tá? Isso é o que passaram para a gente, e você tenta buscar um entendimento dentro de tudo que a gente estuda espiritual, e faz sentido. Um ser que tem aquele tamanho, que tem aquela vibração, ele precisa baixar a frequência para adentrar aqui no planeta. Muitas outras pessoas trazem essa conexão com Jesus, com Sananda, Jesus sendo um fractal de Sananda, enfim, pegando essa conexão e trazendo ele com característica siriana. Talvez muitos já tiveram esse entendimento, esse contato, Jesus sendo um siriano. Tá? E olha, essa coisa que a gente estava falando antes lá, por isso que eu digo, me atrevo a entrar nesse assunto. Grandes consciências, eles adentram aqui nesse quadrante pelo portal de Sírius. Ou seja, eles utilizam de uma estrutura walk-in, que a gente poderia dizer assim, um corpo, uma estrutura para adentrar nesse quadrante emprestado, vamos usar essa terminologia, para vir conseguir adentrar dentro de um planeta. Tá? A gente também tem informações, repito, tudo isso que eu trago são informações da nossa egrégora, não estou dizendo que é verdade ou que pessoas devam acreditar em tudo que eu digo, que Vênus é um posto avançado de Sírius, assim como existem outros planetas que são outros postos avançados, com objetivos, né, vamos dizer, aquele planeta, nesse raio aqui do quadrante da galáxia, os planetas ainda estão mais em evolução, os outros mais na periferia, né, mais no centro, já estão mais avançados. Então, se volta lá para esses locais onde está começando uma evolução, e alguns planetas maiores, sistemas maiores, utilizam daquele local para continuar também a sua própria evolução, das suas próprias almas que estão sendo criadas dentro de monas, enfim, é tudo muito complexo, né? Por isso que eu digo, às vezes, nem eu sei de onde vêm essas informações que sei bem como que é. Sei bem como que é isso. E, ô Gasparetto, a gente está passando agora por esse processo de transição. Foi um dos temas aí que eu tinha colocado também para questionar para você. E esse momento de transição traz esse afunilamento da gente perceber quem somos nós, né? Na fila do pão. E aí, esse quem somos nós na fila do pão nos faz também nos reaproximarmos do outro, mesmo com todas as suas perfeições e estudo das imperfeições, né? Aceitação, entender as nossas dores no outro. E aí tá um vulco-vulco nesse planeta e as pessoas estão sentindo isso. Estão tendo insônia, estão sentindo dores físicas, estão sentindo as conexões. A energia está oscilando muito rápida. E com isso traz, inclusive, algumas ações de percepções assim um pouco estranhas. Digamos que as pessoas estão reconectando um pouco mais e até aqueles que são céticos estão percebendo que tem algo pairando no ar. E com isso, naves por todo canto, luzes estranhas, reconexões multidimensionais. Então eu queria, se possível, que você falasse um pouco desse momento atual do planeta. Eu sei que são muitos assuntos destrinchados, estou tentando aproveitar o máximo de Gasparetto dentro de algumas pinceladas, gente. Depois a gente vê com ele, para a gente ver temas específicos. Mas eu queria que você trouxesse um pouco dessa conexão atual de transição planetária de forma muito mais conectando
a nossa matéria para com o que está acontecendo e pairando nesse campo energético? Por favor, poderia? Não, com certeza. Aliás, sim, com certeza. Então, o que acontece? Daríamos para dizer que nós estamos fazendo flutuações, tá, de adaptação. Muitas vezes a gente já ouviu falar que nós estaríamos trocando bases de carbono para bases de cristal no nosso DNA. De certa forma tá? Isso acontece de forma gradual. Nós temos as duas fitas do DNA físicas, que estão ancoradas e estruturadas já no nosso corpo físico. Temos mais 10 fitas etéricas, formando as 12 fitas que compõem a estrutura adâmica para o padrão que a gente encarna aqui no planeta Terra. Então, isso tudo, toda essa adaptação, ela acontece de forma gradual. Você pode fazer uma analogia com o planeta, a ressonância Schumann, para quem acompanha. O planeta, tem dias que ele dá uma subida, tem dias que ele dá uma descida. Sobe, desce, ele vai fazendo uma adaptação. Por que nós estamos falando em transição planetária? Nós não fazemos isso num piscar de olhos, é uma adaptação. Veja que hoje a ressonância está bem alta, ela bateu 65 Hz. Muita gente, eu, por exemplo, senti muitas coisas, tá? Senti um pouco de insônia, um pouco de dor de cabeça, um pouco mais de cansaço físico. São vários sintomas, porque nós somos seres bioelétricos. Nós estamos envolvidos no planeta. O planeta se movimenta em energia, em estrutura, em vibração, nós também, tá? Então, isso acontece o tempo inteiro. Então, nós estamos fazendo essa adaptação. Talvez muitos já ouviram falar em flashes solares, ejeção de massa coronal, energia que vem adentrando, também facilita esses processos de movimentação, de regeneração, de reestruturação dos nossos corpos, tá? Agora, muita gente já ouviu falar também do grande flash solar, que é uma linha de tempo que se fala bastante, só que isso mostra que a gente sofre quando a ressonância vai lá em cima, quando a energia dá um pico muito grande. Imagina largar um flash que joga isso de forma instantânea. Então, por isso que nós estamos fazendo a adaptação, por isso que nós estamos transitando, fazendo a regeneração e transição planetária, porque isso vai acontecendo de forma gradual. Lógico que uns estão com o seu campo de energia num determinado quociente, outros estão em outro, ninguém está muito adiantado, ninguém está muito atrasado, está todo mundo mais ou menos no mesmo barco ali, no mesmo momento, mas sim, nós estamos tendo todas essas sensações, essas percepções, isso aflora também os sentidos, tá? As faculdades que nós temos, então você começa a perceber, muitas vezes você transita entre as dimensões, você faz esse trânsito, alguns já tendo um pouco mais de consciência, outros de forma inconsciente, a percepção do tempo muda, você parece muitas vezes que não se sente no aqui e no agora, então tudo isso está acontecendo. Tá? Então, a gente poderia dizer que sim. E se auto-perceber vai fazendo parte também desse processo. Nossa, uma das questões, deixa eu só voltar aqui, peraí. Cadê você? Pronto, voltei. Uma das questões que eu tenho percebido, né, até mesmo com relação aos próprios alunos, mentores que vêm e passa para a gente pelo menos gotinhas de luzes para que a gente passe pelo processo de forma tranquila, né? E tem muitos, se você perceber no canal aqui, não somente no meu, né? Eu tenho visto também a gente conversado, a Mary também, em outros canais, né? As pessoas estão falando muito, né? Sobre esse incômodo hoje em dia. Eu sei que a gente falou aqui que não existe uma receita pronta em si, mas o que você aconselharia para as pessoas que às vezes se prendem, né? A densidade do que essa energia está provocando nesse momento atual? Então, eu diria para buscar experimentar coisas que você vai percebendo que fica mais leve, fica mais harmônico. Tá? Botar o pé na água, água do mar, ótimo, mas nem todo mundo consegue ir no mar. Daria para fazer um escalda-pés com sal marinho, um aterramento na grama.
um aterramento na grama, abraçar uma árvore, tomar um sol também, deixar essa energia entrar, às vezes tomar um banho. A água é muito importante para fazer também essa movimentação. Meditar, ter um contato com a natureza, são coisas que, por exemplo, assim, eu não consigo fazer muita meditação, porque quando eu medito eu faço projeção. Então, eu busco outras formas de fazer essas coisas. Algumas pessoas vão se sentir melhor meditando, outras vai ser aterrando, outras vai ser, por exemplo, tendo contato com água, outras indo para a natureza. Tem muita gente que fala assim, então nós precisamos todos ir morar, né, para fora, para morar na roça, como alguns dizem. E eu digo, não necessariamente. Uma vez eu até falei numa live, em 2 dias eu estou enjoado, estou entediado de estar lá. Então existem almas urbanas, existem almas... Então tem tudo isso, né, que a gente vai vendo. Porque muita gente fala assim, então o caminho é todo mundo ir morar. Eu falei, imagina se todo mundo vai lá. Eu não consigo. Tem muita gente que não consegue. Então tem essas situações. A gente cria, né, muitos mitos dentro também desses assuntos. Interessante você falar disso. Eu durante a pandemia, eu morei lá em Portugal, no campo, né? E foi incrível, foi muito bom, mas eu quase que enlouqueço. Sério mesmo. Porque eu gosto muito de natureza, mas eu preciso estar próximo da cidade. E Portugal já é um país muito calmo. A gente fala no Eneagrama tipologia 9, né? Que é devagar, devagarinho, sabe? Aquela música, mais ou menos isso. Então, imagina, já é assim o país, já tem esse inconsciente coletivo. Eu ainda fui morar em um lugar que, por conta da pandemia, eu fiquei ali muito, e cuidando de pessoas, tal, tudo. Então, veio o burnout, né, durante o processo. Eu ajudando as pessoas no processo e, de uma certa forma, não cuidando o necessário de mim, porque eu precisava também estar com pessoas, né? Eu sou um ser muito social, então eu preciso estar com gente. Claro, eu tenho os meus momentos, mas eu preciso desse contato. E isso me trouxe vários ensinamentos. Sabe aquela música da Elis Regina, eu quero uma casa no campo? Eu dizia, desde a minha infância, que eu queria uma casa no campo. E o universo trouxe uma casa linda, de pedra, de madeirinha, pequenininha, bonitinha, num lugar lindo, num bosque encantado, ótimo. Depois eu me vi louco nesse bosque encantado, e aí eu vi que não era, que a gente cria mesmo essas projeções. Muitas vezes, eu acho que o grande desafio é exatamente a gente saber lidar com o nosso agora, né? Saber lidar com o que a gente tem hoje. E você falar disso eu achei espetacular, porque faz sentido, senão a pessoa vai deixar sempre para ser feliz quando conquistar algo, né? Isso, eu lembro que uma vez porque, assim, uma característica que eu tenho, assim, não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas eu sempre gosto de usar muita sinceridade. Inclusive, trago muitos processos meus, trago coisas dos meus familiares e eles me mandam até mensagem. Eu digo assim, pronto, eu sei exatamente quem está assistindo e quem não está, porque eu falo de vocês nas lives, dou os exemplos e vocês não me mandam nada, então já sei que não estão vendo. Eu brinco com isso. Mas dentro dessa sinceridade, eu lembro assim que algumas pessoas me procuravam e falavam assim, Henrique, tá tendo uma orientação ali para a gente tomar água de poço e também para ir morar na roça. Eu disse, não faz sentido nenhum, imagina que vão trazer uma orientação assim. A população brasileira, em massa, estou pegando o Brasil, ela mora no litoral, em grandes cidades, na faixa litorânea. Existem normas, eu inclusive, como sou engenheiro civil, conheço essas normas, não dá para sair furando um poço. Imagina se cada um vai querer ter um poço para tomar uma água do poço. Não é isso, não existem condições que a espiritualidade coloca para você evoluir. Tá? Aí veio uma outra situação. Então, você acha que a gente precisa ir para o mato? Aí eu trouxe esse comentário que a gente estava abordando aqui. E aí, até dentro disso, muitas pessoas falam desse processo do despertar. E eu até explicava isso muito nas lives. Dizia, pessoal, eu vou ser bem sincero. A nossa egrégora aqui não gosta dessa palavra, dessa expressão, despertar. Porque dentro desse contexto, parece os que vão e os que não vão. E o que define tudo é quociente energético, capacidade de dar e receber amor.
Despertar, dentro do entendimento que a gente tem aqui, é ter esses conhecimentos. Foi assim que a gente falou naquela live. É ter esses conhecimentos aqui. Mas, talvez tenha uma senhorinha, dei esse exemplo lá, que ela varre lá um prédio, uma coisa, que ela tem uma capacidade de amor muito, muito maior do que qualquer um de nós. E ela não sabe nada disso que a gente está falando. Mas ela vai ascensionar, porque ela tem vibração consciente para isso. Então, esses termos, essas coisas que às vezes se cria ali dentro, eu acho que isso é uma característica que a gente tem de, às vezes, querer quebrar isso e deixar mais simples. Porque até tem um comentário, se todo mundo vai para o mato vai virar a cidade, né? Pois é. Então assim, não importa onde você está, não importa, o que importa é como você faz a conexão, como você está vibrando, o que você busca com isso. Esse é o entendimento que a gente tem. Se você está lá no 12º andar, lá no centro de São Paulo, ou se você está lá, sei lá, uma cidade que é bem no interior, me fugiu o nome, é a mesma coisa. É a forma como você faz, como você se permite, como você faz. Então, esse é o entendimento que a gente tem. A gente sempre diz, existe muita coisa sendo dita, assim, e que às vezes a gente acaba criando um próprio contexto nosso de entender aquilo e pensando assim, pô, se eu não for lá para o mato, imagina, tá todo mundo indo para lá, eu não vou, o que vai acontecer comigo? Entende? Então, essas coisas assim, pelo menos que vêm as orientações aqui da egrégora, né? Lógico que se você for tomar uma água de qualidade, vai ajudar o seu organismo. Mas não pode vir uma equipe espiritual dizer que todo mundo tem que ter um poço. Isso não é viável hoje para todo mundo ter um poço. Então, você pode ir lá comprar um filtro, colocar, ter uma água mais alcalinizada, ter Sim. alguma coisa. Então, é outra coisa daí, é diferente um pouco. Então, essas coisas que a gente gosta de abordar, que a gente gosta de trazer e fazer essa conexão de todo mundo junto, sabe? Porque o processo é individual, mas nós podemos fazer isso, vamos dizer, de mãos dadas, juntos. Maravilha. Henrique, para não ficar tão extenso aqui, já que já estamos aí quase 1h30, eu queria saber, já que nós estamos, né, nesse processo de mergulho energético, espiritual, de entender a nossa origem e o que nós viemos fazer aqui. Então, eu queria que você, nesse momento, para a gente fechar esse encontro tão gostoso, o que você poderia trazer, então, para quem está te ouvindo, para quem está te vendo, dentro desse processo de conexão estelar, de conexão multidimensional? Qual mensagem, qual conselho que você daria para quem está no processo de despertar e para aqueles que já estão despertos e que muitas vezes se perde, saindo um pouco do trilho e que às vezes também tem sua raivinha ali, igual como você teve no início, de questionar, de falar, por que isso? Não podia ter sido direto. Eu acho que todo mundo se identificou aqui com isso, inclusive eu, né? Eu falei, não podia ter adiantado o processo, então, um pouquinho, né? Aí precisava ir lá para trás e fazer um zigue-zaguezão assim, não é tão em linha reta. Então, eu queria, por favor, que você trouxesse essa palavra, essa conexão. Deixa teu coração falar e segue. Então, o que a gente poderia, vamos dizer assim, orientar, dar de conselho, porque conselho a gente não dá, né? Mas trazer assim, é para que todo mundo busque sempre dentro do coração. Mas essa é uma frase que ela fica meio clichê quando a gente diz, jogue para o seu coração. Todo mundo diz isso. Mas o que seria, de fato, isso? É você sempre analisar o que, de fato, está servindo para você
se melhorar como ser, o que de fato está auxiliando na sua construção. A gente poderia usar até uma forma, né? Analise como se isso fosse uma panela com água. Tá? Você fica sempre na borda da panela, fazendo voltas, ou você vai lá para dentro, que seria o ir para dentro de si. Quando você começa a buscar coisas, mas não é aquela coisa de ficar o tempo inteiro preocupado fazendo isso, mas deixando isso ser de forma mais natural, mas orando e vigiando, quando você consegue fazer realmente isso, você tem o entendimento, você tem a certeza, a fé, o dar fé, lembra que a gente falou? Que você está fazendo movimentações que elas são altamente positivas para a sua alma. Lembrando que o restante, todo ele vem de forma natural, vem acontecendo de forma natural, vem trazido para você de uma forma simples e harmônica. Então, é isso que a gente teria para deixar aqui de encerramento. Agradecer a você, Frank, pelo convite, agradecer a todos também. A gente sempre diz, né, tomara que isso que a gente veio trazer aqui, abordar aqui, possa de alguma forma servir, trazer algo. A gente sempre diz, trouxer um pouquinho, fazer uma reflexãozinha que seja, já valeu a pena. Então, é isso. Gratidão por esse momento. Eu que agradeço. E olha, você tem um trabalho, Henrique, que eu acho muito legal, eu acho que tem muita conexão também com o que a gente faz. E me fala uma coisa, o que é isso? Antes da gente finalizar, porque você colocou, inclusive, disponível esse trabalho, e, gente, vale super a pena conhecer o trabalho do Henrique Gasparetto, inclusive, depois eu vou passar aqui o canal dele, vou deixar abaixo na descrição. Me fala um pouquinho desse seu trabalho, Henrique. Então, esse aí é o sistema, o regenerador astariano. Ele é um sistema que veio canalizado, ele não é meu, ele é um sistema que eu entendi logo desde o início que eu seria, como é que se diz? Como se fosse um guardião dele, para passar ele para as pessoas. Então, recebi ele tem lá em cima as tecnologias, tem do lado ali para trabalhar mental, emocional, tem os símbolos canalizados, fazendo a ligação com chakras, glândulas, trazendo também as regiões do corpo que ele atua. Como eu disse, ele é gratuito, está para a humanidade, quem faz lá a iniciação com ele vira um guardião também, para continuar passando para outras pessoas. Então é só você acessar os links, assistir a aula, é importante você assistir a aula, para entender como ele funciona, e depois utilizar, buscar as suas bênçãos, vamos dizer assim, tudo que ele proporciona para a gente. E o Henrique, gente, ele tem um trabalho muito... Eu acho que, assim, dispensa até comentários, que até para você que não conhece, que está conhecendo hoje, eu acho que dá para sentir pela alma, assim, aconteceu comigo também, logo que a Daisy apresentou o teu trabalho, que é uma terapeuta também CELC, iniciada do nosso projeto, e ela falou, Frank, você precisa conhecer o trabalho do Henrique, tem muita conexão com você. E aí, eu me conectei logo, assim, com você, né? Até mesmo, porque você é um ser que, pela percepção, traz muito do intelecto e acessa o intelecto que trabalha e acessa o coração de uma forma muito magnífica. E isso dá para sentir através da tua imagem, através da tua fala, através das conexões. Até mesmo porque quem é da conexão, quem está, melhor, todos nós somos, mas quem está no processo desperto na conexão, consegue perceber e sentir. Aquela história dos 6 passos, mas também da reconexão, se reconhecendo até mesmo no outro. E ele tem esse trabalho onde ele disponibiliza lá. E ele falou no início sobre o filho dele, né, o Pedrinho, que é uma criança especial, e que ele está fazendo tratamentos com esse filho. O que eu vou falar, ele não fala, eu não combinei nada com ele, nem ele sabe o que eu vou falar também, tá, gente? Então, assim, mas ele tem esse trabalho, disponibiliza, que é um tempo, sabe disso, que o nosso tempo,
a gente está aqui, né, gerindo, colocando à disposição também das pessoas, e quem, assim, puder também dentro do processo, porque o tratamento do Pedrinho não é um tratamento também, pelo que eu já vi em algumas lives, que eu acompanho lá também o Henrique, não é um tratamento fácil, mas que ele está ali sempre procurando, mesmo, eu percebo, às vezes, seu olhar de cansado em algumas lives, mas você está ali dentro do seu compromisso, procurando trazer um pouco dessa luz para todos nós. E, então, ele coloca disponível como guardião essa ferramenta, e também quem puder, assim, dentro da ferramenta, auxiliar, não pela ferramenta, não é uma troca em si, mas quem puder auxiliar para o tratamento do Pedrinho, você pode ir lá no canal do Gaspareto, eu vou deixar aqui embaixo, inclusive, aqui está, eu coloquei aqui, pronto, esse é o canal do Henrique Gaspareto. Você pode ir lá, em algum dos vídeos, na descrição também, você pode ver e acompanhar, né? Então, até mesmo baixar essa ferramenta e entender, praticar, além também dos cursos do Henrique Gaspareto, que você, claro, aderindo, você vai poder também colaborar com ele de alguma forma. É o trabalho que hoje ele está disponível, assim como a gente tem também o nosso, né, quando a gente chuta o pau da barraca com a história do passado e se abrir a isso, claro, a gente precisa criar um movimento de prosperidade diante do todo, mas também, no caso dele, é uma situação que é um pouco mais sensível, porque ele está fazendo um tratamento que demanda muito tempo. Inclusive, a gente vê que o Henrique, às vezes, está em outra cidade, com o Pedrinho, fazendo esse tratamento. Então, se você puder e sentir também de ajudá-lo dentro do processo do tratamento do Pedrinho, vai lá, e eu vou deixar aqui embaixo também na descrição. Depois, por favor, Henrique, eu vou te pedir. Eu sei que você não pediu isso, mas eu fiquei muito comovido quando eu conheci, porque eu já conheci, já entrei praticamente num vídeo teu, onde já trazia um pouco dessa história. Então, eu fiquei bastante mexido, até mesmo porque quem passa por situações como essa sabe muito bem, de uma pessoa enferma, de uma pessoa que está passando por um processo de cura, por um processo que tem os seus desafios. E então, se você assim sentir, você pode ir lá, aderir gratuitamente, lá também o SRA, assim como também auxiliar, ajudar também o Henrique nesse processo para que ele possa continuar aí com tranquilidade e na prosperidade no tratamento de Pedrinho, ele e a sua esposa. Então, Henrique, gratidão de verdade pelo seu carinho, gratidão pela vinda, agradeço também a Kelly pela indicação, pela conexão aí também que ela fez com a gente, e seja muito bem-vindo quando quiser vir no canal também. Vai ser um prazer tê-lo mais vezes, porque a gente pode destrinchar, mas a Meire está aí, a gente pode depois fazer uma mesa redonda aí, uma mesa quadrada aqui, convidando outros e a gente conversar um pouquinho mais. Mas seja bem-vindo e volte quando quiser, porém, abrindo a agenda, dá um grito que a gente te traz aqui. Na quarta-feira a gente sempre fala dessas conexões estelares. Gratidão, um prazer te conhecer. Ou te com certeza. E fica também o convite para você ir lá, para a Meire ir lá também no nosso canal, para a gente estar trocando sobre isso que você comentou. A gente só tem gratidão, né? A gente faz os tratamentos do Pedrinho lá em Tubarão, em Santa Catarina. Então a gente colocou, o sistema ele é todo gratuito. Se alguém sente que quer auxiliar de alguma forma, a gente deixa. Todo o trabalho que eu faço no YouTube, assim como essas doações que o pessoal faz também, eu utilizo tudo nos tratamentos do Pedrinho. Inclusive, eu e o Pablo lá, nós estamos montando o site, arrumando lá o nosso site, que o Pablo me ajuda lá com o site, para a gente até fazer a prestação de contas lá, de todas as coisas que nós fizemos com o Pedrinho. E é isso, é gratidão por poder você ter aberto aqui o espaço também, pelo convite, que seja a primeira vez de muitas, que a gente possa fazer muitas coisas juntos, eu, você, Meire, Karen e todos que se apresentarem nesse caminho cósmico, vamos dizer assim, de conexões, e vamos indo todos juntos, então, gratidão. E você, eu te desejo, então, Henrique, fica por aí, tá, só um instantinho, e você
também de casa, né, que nos acompanha, nós temos, agora acabamos de lançar, como você sabe, o nosso livro da gratidão, nosso livro digital. Então, para quem quiser também aderir ao nosso livro digital da gratidão, eu vou deixar disponível aqui. É um programa de transformação de 21 dias para você que gostaria também de se reconectar, de trabalhar a gratidão no seu dia a dia. É só ir no meu site, frankmenezes.com.br, assim para conhecer outros trabalhos nossos. Lembramos a você também que a nossa iniciação CEL, que vai começar no próximo mês, para aqueles que gostariam de fazer a iniciação do programa, é só ir também no nosso site, frankmenezes.com.br, lá tem o link para você poder se inscrever e aguardar também para a próxima turma. E eu te desejo muita vida, saúde, felicidade e caminhos abertos. Saúde no corpo, paz no espírito e amor no coração. Muita luz e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.